Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Para os investidores iniciantes que estão aqui com a gente assistindo, quais são os maiores erros que os investidores iniciantes cometem aí no dia a dia da Bolsa de Valores, a seu ver? Vamos lá, de forma bem resumida? Então Claro. vamos lá. Primeira coisa, você investe em algo que você não conhece realmente, verdadeiramente. Quando eu falo conhece, não é ver um podcast, um vídeo no YouTube, ou ler um relatório e falar, não, conheço. Alguma coisa que você realmente entendeu. Eu tenho 17 anos de mercado financeiro, mesmo assim, eu vira e mexe, eu tô aprendendo uma coisa e falo, pô, nunca tinha ouvido falar disso. Tô há 17 anos. Já vi coisa pra caceta, já vi gente perder casa, já vi gente perder carro, advogado bater na porta da casa da pessoa. Vocês não pegaram Oficial isso de daí. justiça, sei lá, né? E é no dia seguinte, advogado da corretora, porque a sim. garantia era a sua casa. Hoje em dia acho que não tem mais O isso. cara se alavancava. Se alavancar, fala assim, só se precisa assinar, essa casa não é mais sua, pode sair daí. Eu vi isso. Meu Perder Deus. carro, colocar o carro, o nome, tirar e colocar o nome da corretora pra pagar o prejuízo. Cansei de ver isso. Então, fazer uma coisa que você não sabe. Ficar brincando de cassino. O cara não sabe nada, acabou de chegar, mas ele quer ficar tradando ali porque ele acha que ele vai ficar rico rápido. Essa é uma outra grande besteira. Ficar mexendo na carteira como se fosse sabão. Quando você pega uma barra de sabão e fica mexendo assim na água, o que acontece? Ela Só vai sumir o sumindo. sabonete, né? Ela vai sumindo. E quando você não tem estratégia, que aí vai mais um erro, a maioria dos investidores não tem estratégia. Se você pegar um investidor, qualquer um, pode pegar qualquer um, tô falando quem já é mais antigo. Pega o investidor e faz a seguinte pergunta: você investe? Invisto. Qual que é a sua estratégia de investimento? Qual que é a sua tese? O cara não sabe. Ele não sabe falar qual que é a estratégia de investimento. Ele ouve que agora o Bitcoin tá mais barato, aí ele põe na carteira, parece que a Oi vai explodir, ele põe na carteira, quando ele vê um balaio de gato, ele não tem estratégia nenhuma. Ele às vezes tá com ativos que não são ali descorrelacionados, tá tudo indo pela mesma direção, mas por que ele não tem estratégia? Mesma coisa que você colocar no Waze, é o seguinte, eu abro o Waze, mas eu não coloco pra onde eu vou. Pô, qualquer caminho serve. Eu viro pra Sim. esquerda, viro pra direita, o Waze não vai falar que eu tô errado. Eu não coloquei pra onde eu quero ir, Exato. eu não tenho estratégia. E uma porrada de investidor, a maioria, vou chutar até um número aqui, 80% dos investidores não tem estratégia pra investir. Começa investindo, vai enfiando um monte de coisa ali na carteira e vida que segue. Comprou porque isso o que você amigo falou, falou. A Carol fala muito isso, né? O cara tá no bar ali, pô, cara, você vê Via Varejo, subiu 30%. Aí o cara fala, sério, você tá ganhando... Pô, ganhei uma grana. Ah, vou comprar também. No dia seguinte comprou Via Varejo. Aí começa a subir, ganhou lá mais 15%. Ah, vou comprar mais. Aí ele fala, pô, Magazine Luiza também tá legal. Aí o cara começa a se concentrar até no mesmo setor, nem sabe o porquê, nem sabe o que tá acontecendo. Por exemplo, na pandemia, a gente viu as empresas de varejo eletrônico despencarem, mas subirem de novo, recuperarem muito rápido. Foi o caso de Magalu, B2W, Via Varejo. O que teve de gente comprando pra caramba essas ações e continuavam comprando lá no topo da montanha, quando todo mundo já sabia que tava caro. A hora que despencou, meu amigo, aí vai vender depois lá, eu acho, porque ele fala, não, agora eu vou pra Oi. E não sabe, foi o que o Fabrício falou, você não tem uma estratégia. Quando a gente fala uma estratégia, por exemplo, rebalanceamento de carteira, defina os percentuais, quantos por cento você quer ter de fundos imobiliários, quantos por cento você quer ter de ações brasileiras, qual é o grau de risco que você aceita para investir em criptomoedas, começa com um pouquinho, 2%. Tem reserva de emergência? Quantos por cento você precisa do teu custo ali na reserva de emergência? Então, meu amigo, você tem que definir quais percentuais você quer ter dos teus investimentos. Cada classe de ativos você precisa ter. Pô, fundo imobiliário, você precisa ter lá lajes, shopping, papel. Ações, né? você precisa ter, vou chutar aqui, elétricas, bancos, varejo, enfim, tudo muito bem distribuído. Porque foi o que o Fabrício falou, se você ficar investindo igual um sabonete, você vai toda hora ficar mudando a sua estratégia, vai chegar uma hora, meu amigo, que você vai se perder. Então, defina percentuais para cada classe de ativos. Defina percentuais para cada classe de tipos de fundo imobiliário, tipos de ações, enfim. E tenha sempre a reserva de emergência. E não fica mudando toda hora esse percentual, porque senão você não vai entender nunca o que você está fazendo. Definiu esses percentuais? Se mantenha neles. Você não sabe o que está fazendo?
deixa até mais defensiva a tua carteira, até o momento que você entenda o que você está fazendo, e aí sim você começa a mudar um pouco o perfil para moderado, para agressivo, mas tem Isso estratégia. a gente viu O muito Fabrício na falou pandemia. aqui, tem estratégia. Né? Caraca. 2020, subiu a bolsa. Porque isso eu ia falar ontem, eu fiquei super contente. Eu tava na padaria, e aí tinha uns rapazes até assim, vamos supor, da nossa idade, assim, uns 35, 40 anos. E eu achei super interessante, eles estavam falando sobre tesouro direto. E eu tava ali do lado, tomando café, né? De vez em quando a gente tá ouvindo o que a pessoa tá falando. E eles estavam explicando um pro outro. Falando assim, tesouro Selic e tal. Aí o outro rapaz, até mais velho, falou, não, eu aprendi o que é, eu fui ler sobre tesouro direto. E tudo bem, porque tem muito brasileiro que ele fala, não sei como começar a investir. Então ele vai ler o tesouro direto e tá tudo bem, ele aprende lá o tesouro Selic, pré-fixado, enfim, qual for. Mas eu fiquei feliz de ver aquilo na padaria, fiquei muito contente. Porque eu vi que as pessoas estão buscando conhecimento. E não importa se elas estão começando a entender por que não da poupança, mas elas estão buscando aprender. E isso vai crescendo. Sim. Agora, Fabrício, me fala uma coisa. Quanto da sua carteira você tem em renda variável e em renda fixa? Eu mantenho aí próximo aí de 80% agora em renda variável. Tem uma matemática simples, que é uma pergunta de $1 bilhão, né? Quanto que eu tenho que ter investido em ações, criptomoedas, dólar, enfim, renda variável? Quanto que eu tenho que ter em renda fixa? Você tem uma conta simples no mercado financeiro, que é a regra do 100. Você pega o número 100, diminui da sua idade, por exemplo, 30 anos. 100 menos 30, 70. Então, mais ou menos, você pode ter 70% do seu patrimônio na renda variável. Renda variável não são ações. Ações fazem parte da renda variável. Dólar é renda variável, ouro é renda variável, Fundos de ações. criptomoedas, fundo de Criptomoeda. ações, tudo isso é renda variável. Aí você precisa fazer Tudo que uma varia promoção. é variável. Exato. Então, Variou é variável. para você ter uma noção básica, assim, né, do quanto que você pode ter em renda variável, você pega a regra do 100. 100 menos a sua idade, Interessante. você chega num denominador mais ou menos próximo de quanto você pode ter. Então, não faz sentido um senhor de 80 anos Ter ter, 20% sei lá, de- 90% na renda variável. Por quê? Porque a expectativa de vida dele é mais baixa, ele pode pegar um ciclo de baixa. Outro dia eu fiz uma enquete. Olha isso, que doideira. Eu fiz uma enquete no meu Instagram. Você sabia que a bolsa caiu por 6 anos seguidos? Ali, 2009, 2010, 2011. 80%, 75% não sabiam que a bolsa... Então, você imagina você colocar o seu dinheiro em 2022 e a bolsa cai. 23 cai, 24 cai, 25 cai. 6 anos seguidos. Vamos colocar uma situação pior que pode acontecer. Se caiu 6 anos, por que não poderia cair 10? Pode. Imagina cair por 10 anos seguidos. Seu emocional aguenta ver o seu dinheiro desvalorizando 10 anos seguidos? A sua carteira aguenta ver o seu dinheiro desvalorizando por 10 anos seguidos? Então, quando a gente Não é vai fácil. investir, você tem que Você tem que se pensar perguntar, né? Eu vou conseguir aguentar o tranco? Né? pior cenário que pode acontecer, porque quando você pensar no pior, ainda pode vir 2 malucos e jogar os aviões contra as torres gêmeas, que é o que pode vir um negócio que você nem enxerga e fazer as pessoas ficarem em prisão domiciliar, né? Que é uma coisa que Pandemia foi a prova de fogo para investidores. Exatamente. Ali quem sobreviveu à pandemia, porque teve muita gente que correu. Eu conheço até amigos próximos que correram no meio do Aguentaram furacão, o tranco. não aguentaram e saíram fora. Falaram, já perdi, pelo menos não quero perder mais. Agora, quem passou vivo ali pela pandemia, cara, aprendeu demais. O meu patrimônio desvalorizou no mínimo uns 35% em um mês. Era absurdo, cara. A gente via a Petrobras cair 15% em um dia, aí no outro dia caía 10%, circuit break. Eu achei até interessante, eu vi a Luiz Barsi falando que o pai dela, o Luiz Barsi, cara, o patrimônio dele de 3 bilhões de reais na época da pandemia caiu para 900 milhões de reais. Ele parou de ser bilionário. Parou, ele chegou a ser milionário, não era mais bilionário. E a Luísa falou, pô, eu me assustei. E olha que ela é uma investidora experiente, tá? A Luísa Barsi é investidora, é sócia de empresas grandes, experiente. Ela ficou, opa, deu um friozinho na barriga. Ela falou que o Luiz Barsi tem mania de tirar um soninho de tarde e que ele continuava dormindo, cara, que ele não tava nem aí. Por quê? Ele tem uma Mais estratégia. do que certo ele. Ele sabe o que tá fazendo, ele tem uma estratégia. O cara não é o maior investidor da Bolsa de Valores à toa. Então, aí, voltando ao que o Fabrício falou, cara, se você não tá preparado para ver teu patrimônio cair do nada 30%, 40%, cuidado. Então, entra mais devagar, tá? Você pegar aí pessoas mais experientes, elas sabem o que estão fazendo, tranquilo, tem a estratégia definida.